Olá, você vai ver hoje aqui no TVL Notícias. Moradores do bairro Itoupava Central reclamam da falta de água. Câmara pode proibir uso e venda de narguilé para menores de 18 anos em Blumenau. Projeto que cria Estatuto Municipal da Microempresa recebe parecer favorável das comissões permanentes. Hoje é terça-feira, 17 de maio de 2016. O TVL Notícias está começando. A Câmara vai votar um requerimento que prevê a instalação de uma comissão especial temporária para discutir e acompanhar as obras e os assuntos ligados a uma nova sede do Poder Legislativo aqui em Blumenau. A proposta do requerimento é do vereador Ivan Nates, do PDT. Pelo regimento da Câmara de Vereadores, a comissão pode ter duração de atividades de 4 meses, prorrogáveis por mais 2 meses. Projeto de lei que cria o Estatuto da Microempresa em Blumenau recebe parecer favorável das comissões permanentes. Já passou pelas comissões permanentes da Câmara de Vereadores e deve ir a plenário nos próximos dias o projeto de lei complementar de autoria do Executivo, que institui o Estatuto Municipal da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. A economia de Blumenau gira de forma muito intensa nos empreendedores individuais, nas microempresas, nas empresas de pequeno porte. E esse projeto tem há muito tempo tramitando, porque apesar de vir do Executivo, a Câmara de Vereadores, o Parlamento procurou dar ouvidos à sociedade organizada, envolveu a AMP, realizou audiências públicas para poder conhecer de perto a realidade de quem está incluído, enquadrado nas microempresas, nas empresas de pequeno porte, para poder, reconhecendo a situação, o dia a dia, poder enquadrar as questões tributárias, as questões sociais e as questões relativas à abertura de empresa, que são responsabilidade do município nesse estatuto. Então, esse é um grande avanço para os proprietários das micro e pequenas empresas, como é um avanço para o município que tem, a partir de agora, terá a partir da votação, a partir da aprovação, um estatuto, um regimento que ordena, qualifica e deixa completamente transparente toda essa relação. O projeto foi amplamente debatido em audiência pública na Câmara, dia 27 de abril. O vereador Robson Soares, líder do governo no Legislativo, justificou a demora para o trâmite da matéria. A audiência pública projetou e possibilitou aos vereadores fazer uma emenda coletiva, trazendo ainda avanços maiores a esse estatuto. Então, demorou, mas foi importante porque foi construído a várias mãos, com a participação da sociedade, com a participação do prefeito Napoleão, com o interesse do prefeito Napoleão, com o seu elevado espírito público em poder construir esse projeto, com a participação dos vereadores e com a participação da AMP, que é o representante direto das micro e pequenas empresas, para poder fazer aquilo que é melhor nessa condição para esses empreendedores. Com base no histórico das micro e pequenas empresas na cidade e a importância até como referência no país, o presidente da Comissão de Finanças, vereador Beto Tribes, enalteceu a proposta apresentada pelo Executivo. Importante porque várias entidades participaram desse debate, várias empresas, várias entidades, o Executivo, o Legislativo, e realmente ele está muito bem lapidado esse projeto. Por isso, vejo como de grande importância esse projeto para o nosso município, principalmente para as pequenas e médias empresas de Blumenau. A ideia é fortalecer esse segmento? É verdade, é buscar melhores regras para que realmente esse segmento se fortaleça no nosso município. A CCJ da Câmara dos Deputados em Brasília aprovou o projeto de lei que confere a Blumenau título de capital nacional da cerveja. A proposta é do deputado federal Décio Lima, do PT, e foi relatada pelo deputado Esperidião Amin, do PP, ambos catarinenses. Segundo o relator na CCJ, é evidente o destaque de Blumenau na atividade cervejeira e a lei advinda desta proposição deverá trazer, em expectativa razoável, benefícios concretos para a cidade de Blumenau. E veja a seguir. Moradores do bairro Itoupava Central reclamam da falta de água. Câmara pode proibir uso e venda de narguilé para menores de 18 anos em Blumenau. O TVL Notícias volta daqui a pouco. Até já.
Estamos de volta. Ainda dá tempo de você se inscrever para o seminário gratuito sobre legislação eleitoral e novas regras eleitorais promovido pela Escola do Legislativo aqui da Câmara. O evento é aberto à comunidade, mas tem como foco agentes políticos e servidores aqui do Legislativo. Os interessados devem se inscrever no site da Câmara até o meio-dia da próxima sexta-feira. Neste mesmo dia, sexta-feira, agora acontece o seminário no plenário da Câmara, das 7 às 10 horas da noite. Câmara analisa projeto de lei que proíbe venda e uso de narguilé para menores de 18 anos aqui em Blumenau. A proposta é de autoria do presidente da Câmara e prevê a proibição da venda e do uso de narguilé em Blumenau aos menores de 18 anos. O mesmo vale para o tabaco e as essências usadas no cachimbo popular entre os jovens. Primeiro, que a gente consiga efetivamente proibir a venda e limitar totalmente o acesso dos nossos jovens ao narguilé, ao consumo dele e gradativamente a isso ao consumo também, protegendo os mesmos, dando a condição de que os mesmos não sejam vítimas dessa droga que, segundo estudos científicos, traz tanto mal ou até mais que o próprio cigarro, porque ele não possui o filtro, ou seja, há o consumo direto desse tabaco, a injeção direto no pulmão desse jovem, trazendo consequências futuras e imediatas, inclusive, na vida dele. O projeto de lei tramita na Câmara desde meados de abril deste ano e aguarda parecer jurídico na CCJ. Não é de hoje que o narguilé tem gerado questionamentos sobre a saúde dos jovens. Já em 2014, este médico especialista em doenças respiratórias afirmava na TVL os perigos deste consumo. Os trabalhos têm demonstrado de forma muito clara que os efeitos para a saúde são mais acentuados que o tabaco, contrariando o conceito que a juventude, que a população tem, de que ele é menos ofensivo, que ele é menos danoso que o próprio cigarro. Através do vapor d'água, o indivíduo inala, fuma, ou isso vai para o ambiente. Então, o fumo passivo também ocorre, só que numa intensidade muito maior, porque a ebulição da água vai criar um vapor muito intenso. Então, o indivíduo vai estar fumando o tabaco, derivados do carvão e também impregnando o ambiente onde os indivíduos fazem isso de forma coletiva. O presidente da Câmara relatou em uma das falas na tribuna que uma moradora da cidade já entrou em contato para apoiar a causa. Ela entrou em contato e, inclusive, se colocando à disposição para ser testemunha da consequência que essa droga tem na vida da própria filha dela e na vida familiar, o quanto isso trouxe dificuldades, desestruturou e desagregou o relacionamento familiar em relação ao uso da filha dela dessa substância. Pelo projeto de lei que tramita na Câmara, o narguilé não pode ser vendido junto com produtos alimentícios. Para comprar, tem que apresentar documento de identidade e a lei tem que ser divulgada em local visível na loja. A proibição do uso se estende ainda a locais públicos ou qualquer outro lugar que haja concentração de pessoas. A fiscalização através do COMEN e outros órgãos, a gente entende que o Conselho de Entorpecentes tem um papel fundamental nisso, como tem em relação à bebida alcoólica, como tem em relação ao cigarro, e nós estamos prevendo também que os estabelecimentos sejam multados e possam até perder o seu alvará de funcionamento por ter infringido essa regra de proteção aos nossos adolescentes. Moradores da Itopava Central reclamam da constante falta de água na região. Esta é a realidade dos moradores da parte alta da rua Harry Gribel. Segundo eles, a falta de água é constante. É muito difícil porque os vizinhos assim ficam todos sem água, né? A gente nunca pode lavar uma roupa durante o dia, tem que lavar sempre de madrugada. E é muito difícil. E assim, tem muito vazamento nas ruas, né? A gente vê vazamento aí de vários meses, que eles não fazem manutenção, talvez seja por causa disso, né? Nós lavamos roupa à noite, os deveres da casa é tudo feito durante a madrugada para que a gente possa utilizar a água. Só que agora, de um tempo para cá, a gente vem percebendo que vem faltando muito. Chegamos ao ponto de ficar 5 dias sem nada de água, então a gente corre para famílias para poder lavar uma roupa, tomar um banho, e está cada dia pior. Cada dia pior. Então nós temos água às vezes até às 7 horas da manhã, durante o dia não tem, e final de semana a gente não tem. É super, super complicado, assim. Vocês querem soluções? Soluções. Os vazamentos, antes da nossa entrada aqui são alguns vazamentos, a gente chama, nunca aparece ninguém. No fim,
acaba nem chamando mais, porque todo mundo já cansou. E começar por isso, de repente, né? Uma geral na rua, para ver se alguma coisa daqui mesmo que está acontecendo, que não chega água para nós. Moro a vida toda aqui, os últimos anos para cá, tá péssimo, né, a situação. A gente tá pagando um serviço que não funciona, né? Que a taxa o cara tem que pagar. E cadê a água? Daí que nem eu já comentei agora, a prefeitura quer liberar só construções, e cadê o investimento da água? Cara, diz falta água. Aí a desculpa não é só falar que a cidade está crescendo, tem que investir na água também, né? O vereador Fábio Fiedler foi chamado pelos moradores. O parlamentar adiantou que o problema é sério e algo tem que ser feito para minimizar o sofrimento dessa comunidade. O inaceitável, né, Marcão, é a gente chegar nos dias de hoje e ver que, infelizmente, na nossa cidade a gente encontra locais que o abastecimento de água ainda não é universalizado. Mesmo que tenha toda a canalização, ela praticamente não funciona porque tem mais dias sem água do que dia com água. E essas reivindicações a gente tem que passar. Não é possível que o SAMAI não conheça a situação, mas o que infelizmente acontece é que os moradores não sabem o porquê exatamente que está nessa situação. E de que forma, que planejamento, de que jeito, a que tempo que isso vai ser resolvido. Durante a visita, o parlamentar adiantou que vai encaminhar proposições ao Executivo e vai trazer respostas para a comunidade. A gente vai, com as imagens da TV Legislativa e com os documentos que os moradores entregaram aqui, vamos fazer uma reunião com o pessoal do SAMAI, apresentar a dificuldade a eles e esperamos o mais breve possível poder dar um retorno à comunidade no sentido de planejarmos essa solução. E o trânsito na Via Expressa voltou ao normal depois da instalação provisória de lombadas físicas que agora já foram retiradas do local. Um trecho da estrada recebeu na metade do mês passado redutores de velocidade por causa das obras de recuperação de um viaduto lá na Via Expressa. A terça-feira vai ser mais um dia de tempo firme aqui em Blumenau. O sol predomina e a umidade relativa do ar deve ficar baixa no período da tarde, oscilando em torno de 30%. Amanhã até inicia com temperatura mais baixa, mas no período da tarde a máxima atinge até os 24 graus e novamente entre o final da tarde e no início da noite, devido à ausência de nuvens, a temperatura entra em acentuado declínio, aumentando então a sensação de frio. Com a previsão do tempo direto do Alerta Blue, Gustavo Verardo. Lembrando que a TVL transmite hoje, às 3 horas da tarde, ao vivo, a sessão ordinária da Câmara e antes tem o trabalho das comissões permanentes. À noite você pode acompanhar aqui na TVL as reprises. Para mais notícias da Câmara, acesse nossas redes sociais: Facebook, YouTube, Twitter e o site câmarablu.sc.gov.br. O TVL Notícias desta terça-feira fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até a nossa próxima edição. Até lá!